iniciar a gravação, certo? Agora a gente vai para falar um pouco nessa aula sobre posição, deslocamento, velocidade e aceleração vetorial, certo? Realmente pode parecer muito conteúdo para uma aula, mas é basicamente os mesmos conceitos de velocidade e aceleração, só que agora a gente vai utilizar noção de vetores, certo? Primeiro a gente vai discutir o que é posição e deslocamento vetorial, certo? A posição de um objeto ele pode ser dado por um vetor, certo? Se eu tenho o vetor, coloque aqui o ponteiro, se eu tenho o vetor, o objeto numa posição aqui qualquer P, certo? Em relação à origem, o vetor ele vai traçar uma linha reta, certo? É uma reta em relação à origem de onde ele começou o movimento. Então, esse percurso aqui, por exemplo, se eu tenho um automóvel e ele vai nessa estrada aqui, ele faz esse movimento aqui da linha tracejada, o vetor ele vai ser uma linha reta entre a origem do movimento até o ponto P. Então, esse aqui é o vetor que a gente vai chamar de vetor R, certo? Que é uma linha reta. Já o deslocamento, ele vai ser em relação a dois vetores, certo? Se eu tenho aqui o vetor R1, que é a posição P1, e ele se deslocou para o vetor, a posição P2, certo? Note o seguinte, preste atenção no seguinte, quando ele está na posição P1, ele faz esse deslocamento até chegar para P2, certo? Esse deslocamento. Só que o vetor ele é linha reta. Então, o deslocamento vetorial, certo? Ele é diferente do deslocamento de percurso, certo? O automóvel ele vai fazer esse deslocamento aqui, ó, na estrada, mas o vetor é em linha reta. Então, o deslocamento vetorial vai ser exatamente o vetor R2, aqui, ó, menos o vetor R1, certo? E outro detalhe importante, o deslocamento vetorial será sempre menor ou no máximo igual ao deslocamento de posição, certo? Por exemplo, o deslocamento do automóvel foi isso aqui, ó, daqui para cá. E o deslocamento vetorial seria a linha reta, um vetor, certo? Do ponto P1 para o ponto P2. Esse aqui seria o deslocamento vetorial. Nota o seguinte, que a menor distância entre dois pontos sempre é uma reta. Então, o deslocamento vetorial ele sempre será menor ou no máximo igual ao deslocamento de percurso, deslocamento normal, certo? Aí, dando continuidade aqui, a velocidade vetorial. A velocidade vetorial ela está relacionada com o deslocamento vetorial. Na velocidade normal, velocidade média normal, a gente calcula o quê? Δs sobre ΔT. Aqui a gente vai calcular o deslocamento vetorial, que eu chamei de ΔR, sobre o ΔT, certo? Então, em vez de calcular esse ponto aqui, ó, daqui para cá, a gente vai calcular o vetor, o ΔR. E é interessante isso, porque algumas questões elas trabalham com pegadinhas quando elas perguntam relacionada à velocidade vetorial, certo? Quando eu trabalho com velocidade vetorial, aí a gente vai ter o deslocamento vetorial. Se um automóvel ele vai em um determinado lugar e ele retorna para o mesmo ponto, ou seja, o ponto inicial foi igual ao ponto final, né? A posição inicial é igual à posição final, a velocidade média vetorial nesse caso vai ser zero, porque o deslocamento vetorial foi zero. Ele foi e retornou para o mesmo ponto, certo? Aí a aceleração vetorial média e instantânea. A aceleração, eu posso calcular tanto a média das acelerações quanto a aceleração instantânea, certo? A aceleração, ela também tem um ponto importante em relação a isso. Ela pode ter direção diferente do vetor velocidade, certo? Então, por exemplo, eu tenho um vetor velocidade apontando aqui para cima e eu posso ter uma aceleração apontando horizontalmente, certo? E aí eu tenho que levar em consideração a variação da velocidade vetorial, certo?
Então eu tenho a aceleração média é igual a variação da velocidade vetorial dividido pelo tempo, certo? Aí a aceleração instantânea é como se eu quisesse calcular a aceleração nesse único ponto aqui, ó. Aí a aceleração instantânea vai ser, isso aqui é um cálculo nível superior, que é limite, isso aqui é um limite, para o ΔT tendendo a zero, que ele diz assim, ó, quando o tempo for zero, é como se eu marcasse a aceleração nesse exato instante aqui. Aí eu tenho a aceleração instantânea. A aceleração vetorial média é ΔV sobre ΔT, certo? ΔV vetorial, velocidade vetorial. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. Como eu falei, por exemplo, um objeto ele pode ter a velocidade v e ele pode ter aceleração na mesma direção. A gente vai chamar de aceleração tangencial, certo? E ele pode ter aceleração perpendicular ou em outra direção. No caso aqui, a aceleração está apontando para o centro, enquanto a velocidade está apontando na horizontal. Esse tipo de aceleração é chamada de aceleração normal ou aceleração centrípeta, e ela muda a direção do movimento, certo? Ela vai mudar a direção do movimento do objeto. E aí a gente tem as duas maneiras de calcular. Primeiro vamos para a aceleração tangencial. A aceleração tangencial a gente já viu. É quando a aceleração e a velocidade eles estão na mesma direção. Ou seja, aqui, ó, velocidade na horizontal, aceleração na horizontal. Aí quando eles estão na mesma direção e sentido, o movimento é acelerado. Quando elas estão na mesma direção, mas sentidos opostos, o movimento é chamado de movimento retardado, certo? Então, aí também vai mudar a questão da aceleração tangencial. E nesse caso, para calcular a aceleração tangencial média é igual à aceleração normal. O módulo da aceleração tangencial vai ser igual à aceleração normal, que é ΔV sobre ΔT. O cálculo é o mesmo, certo? A aceleração tangencial é simples. Mas quando a gente fala da aceleração centrípeta, certo? Em que há mudança de direção da aceleração, nota o seguinte: a velocidade está apontando tangencial ao círculo e a aceleração centrípeta aponta em direção ao centro do raio da circunferência, certo? Ao centro da circunferência aqui. Então, formando um raio mudando de velocidade. Isso acontece, por exemplo, em carros quando você vai fazer uma curva, né? A tendência do carro é o quê? Ele sair pela tangente, como o pessoal costuma dizer. Fulano saiu pela tangente, ou seja, ele continua em movimento reto. Ele se deslocou aqui no tempo e a aceleração aponta para o centro. E aí quando você está dentro de um carro e ele faz uma curva com alta velocidade, você sente o seu corpo sendo arremessado para fora da curva, certo? E essa aceleração centrípeta, o módulo dessa aceleração centrípeta, vai ser igual ao módulo da aceleração centrípeta, é igual à aceleração centrípeta, que vai ser igual à velocidade do móvel ao quadrado, dividido pelo raio da circunferência, certo? Ou seja, quanto maior o raio dessa circunferência, menor vai ser essa aceleração centrípeta, tá bom? E aí a gente vai fazer alguns exercícios aqui para tentar elucidar um pouco sobre essas questões de velocidade, aceleração, para deixar um pouco mais claro, tá bom? E deslocamento. Vamos lá. Um ônibus percorre em 30 minutos. Opa, desculpa que eu passei, vou voltar aqui. Um ônibus percorre. Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minuto aqui para. Um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, de A até B, como mostra a figura. Considerando a distância entre as duas ruas paralelas consecutivas igual a 100, analise as afirmações. 1. A velocidade vetorial média nesse percurso é 1 km. 2. O ônibus percorre 1.500 metros entre o ponto A e B. 3. O módulo do vetor de deslocamento é 500 metros. 4. A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B
tem módulo igual a 3. Então vamos analisar as afirmações aqui. Primeiro, mais simples, é calcular a distância percorrida desse automóvel, né? Ele diz assim, ó, que entre cada rua dessas são 100 metros. Então aqui eu tenho 200, mais 100, 300, 400, 500, 700, 800, 1000 e 100 metros. Então quer dizer o quê? Que a questão 3 é falsa, certo? Ela não é verdadeira. A 3 não é verdadeira, a afirmativa 3. Então logo de cara eu posso eliminar a letra E, a letra C e a letra A. Olha aí como já facilitou a nossa vida. Vamos calcular esse aqui, o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial seria um vetor R entre A e B, certo? Um vetor aqui, vetor resultante. Só que esse vetor resultante ele é a decomposição de dois vetores. Esse vetor aqui que está na vertical e esse vetor aqui ó, que está na horizontal. Esse vetor aqui que está na vertical, ele equivale a quanto? 300. Por quê? Cada rua dessa é 100. 100, 100 e 100. Aqui é 300. Tá bom? E aqui, ó, ele vai equivaler a 400, né? Cada rua vale 100. Então, 100 mais 100 mais 100, 400. Eu tenho dois vetores aqui, para eu somar dois vetores perpendiculares, é só utilizar Pitágoras, né? Vetor resultante é igual a raiz quadrada de 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. R vai ser igual a, ou ΔR no caso aqui, né? Coloco 9, acrescento 4 zeros. Né? 16, e é só acrescentar mais 2 zeros aqui. 4 zeros. Aqui está aqui. Vetor R vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 9, 90.000 mais 16.000 vai dar 250.000. Né? E aí, calculando a raiz quadrada disso aqui, eu tenho R. Raiz quadrada de 25 é 5. E um macete aqui para calcular a raiz quadrada. Quando eu tenho zeros em par, é só eu dividir por 2. Então, aqui no caso, se eu tenho 4 zeros, o resultado só vai me dar 2 zeros. Então, dá 500 metros. Então, eu disse que a 3 estava errado, mas a 3 está certo, que é o vetor de deslocamento. É 500 metros, o vetor de deslocamento está certo. O que está errado aqui é o ônibus percorre 1.500 metros. É a distância percorrida. Isso aqui está errado. Né? A gente viu que dá 1.100, não dá 1.500. Então, calculei o vetor de deslocamento, que é 500 metros. Tá bom? Agora eu vou calcular a velocidade. Velocidade vetorial é igual a ΔR vetorial, é o deslocamento vetorial, sobre o tempo. O deslocamento vetorial a gente viu que é 500. Foi o que a gente calculou. Esse deslocamento aqui ó, de A para B. E o tempo, ele disse que fez em 30 minutos. 500 metros, né? 30 minutos. Ou seja, 0,5 horas. Só que as duas respostas aqui estão em quilômetros por hora. Então, eu vou transformar esses 500 metros em quilômetro. Ou seja, vou dividir por 1.000, dá 0,5. 0,5 dividido por 0,5 é igual a 1 km por hora. É o nosso deslocamento. Então, a 1 está certa e a 4 está errada. Então, das afirmativas aqui, ó, é a 1 e a 3 que estão corretas. A resposta correta, letra A. Partindo para o próximo exercício aqui. Ó. A gente tem Cefet. Uma partícula desloca-se sobre a trajetória formada pelas setas que possuem o mesmo comprimento L. A razão entre a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média é d. Então, vamos lá. A aceleração escalar média vai ser esse deslocamento aqui. Ó. Então, aqui isso equivale L. Isso equivale L. Então, vai ser 1L, 2Ls, 3Ls, 4Ls, 5L, 6L.
Então, a velocidade escalar, que eu vou chamar de V, vai ser 6L sobre ΔT, certo? Já a velocidade vetorial vai ser uma reta que vai ligar esse ponto, um vetor, né, que liga esse ponto a esse ponto aqui, ó. Esse é o vetor que a gente chama de vetor R, tá bom? Pode botar qualquer outro não, mas eu prefiro vetor R, que significa resultantes. Como é que eu vou calcular essa distância aqui? Eu sei que daqui para cá vale L, né? Aqui L também. Eu tenho que calcular esses pedaços aqui. Esse pedaço aqui é uma decomposição desse vetor aqui, ó. Se eu faço isso aqui, eu formo um triângulo retângulo aqui, ó, e eu tenho o ângulo de 60 graus. Para o cateto adjacente, eu tenho que calcular o cosseno do ângulo. Então, esse valor aqui que eu vou chamar de x, x vai ser igual a L vezes cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio, ou 1 sobre 2, né? Ou seja, x vai ser igual a L sobre 2. Então, aqui é L sobre 2, ó, e aqui também é L sobre 2. Então, esse trecho aqui dá 2L. Como eles são iguais, aqui também dá 2L. Então, o vetor R vai ser igual a 2L mais 2L é 4L. Certo? Então, a velocidade vetorial é igual a 4L sobre ΔT. Lembra que eu falei que a velocidade vetorial nunca vai ser maior do que a velocidade escalar? Sempre vai ser igual ou menor? Então, como ele quer a relação, a razão entre velocidade escalar sobre velocidade vetorial, então nosso resultado aqui nunca poderia dar um número menor que 1. Então, A e B já estaria excluída, já, né? Então, a velocidade escalar é 6L sobre ΔT. E velocidade vetorial é 4L sobre ΔT. Então, a gente pode cancelar ΔT com ΔT, L com L, vai ficar 6 sobre 4. Simplificando isso aqui, dividindo por 2, né? A gente tem 3 sobre 2. Resposta correta, letra D. Respondido aí outro exercício. Vamos lá. Questão da PUC São Paulo. Um lançamento de bumerangue afasta-se até uma distância de 32 metros após 8 segundos e, após 8 segundos, volta para onde está o dono que atira. A velocidade vetorial média nesse intervalo de tempo tem módulo igual a. Então, ele quer saber a velocidade vetorial. Muita gente acaba rapidamente lendo essa questão rápida e errando, porque vai colocar ΔS sobre ΔT, ou seja, 32 sobre 8, que vai dar 4, e aí marca a letra C. Mas tem uma palavrinha aqui, ó, que muda todo o sentido da pergunta. Ele não quer saber a velocidade média, ele quer saber a velocidade vetorial. Só que ele diz que volta para onde o dono atira. Ou seja, ele vai aqui, faz o deslocamento de ΔS, depois ele retorna. Então, R1, posição 1, vetor 1, é igual a posição 2. Ou seja, deslocamento vetorial igual a 0. Se o deslocamento é 0, a velocidade é 0. Então, a resposta correta é a letra E. Então, sem fazer cálculo, você mata essa questão. Unifesp, agora, a questão da Unifesp. A trajetória de uma partícula em um arco de circunferência de raio 2 metros, percorrido com a velocidade de módulo constante, v igual a 3 metros. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula no trecho em metros por segundo ao quadrado é d. Então, ele quer saber a aceleração centrípeta, né? Vetorial. Ele diz aceleração vetorial, mas a gente sabe que ele faz um movimento circular, então a gente vai calcular a aceleração centrípeta. O modo da aceleração centrípeta
é igual à aceleração centrípeta, que é igual à velocidade ao quadrado sobre r. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual à velocidade ao quadrado é 3 ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a 9 dividido por 2, que dá igual a 4,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração centrípeta. Resposta correta, letra D. Então, acredito que eu tenha dado uma clareada para vocês.